Olá, eu sou o Cristiano, da EA Educação Continuada. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje realizaremos o webinar número 4 da websérie de 5 sobre industrialização da construção, que antecede o curso Construção 4.0, Inovação e Tecnologia, previsto entre 2 de agosto e 4 de dezembro. É um prazer recebê-los aqui em mais essa oportunidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o curso. Ele está na sua segunda edição, agora ampliada para 130 horas. Tem como objetivo trilhar os caminhos para a industrialização da construção, e aí percorre conceitos e ferramentas como desempenho, pré-construção, fast construction, lean construction, supply chain 4.0, BIM, além também de falar sobre projeto, fabricação e montagem, sistemas construtivos em aço, concreto, madeira, sistemas leves, light steel e wood frame, entre outros. As aulas serão ministradas por um grupo de quase 30 profissionais que estão aí à frente na liderança desse movimento de industrialização da construção que a gente está vivendo, está atravessando, e que de uma forma ou outra representam toda a cadeia do setor. Então a gente tem desde consultores, projetistas, construtores, incorporadores, fabricantes de materiais e componentes e desenvolvedores. Então, o curso está previsto para acontecer entre 2 de agosto e 4 de dezembro. A gente já está trabalhando na formação da turma, e quem tiver a oportunidade de participar será muito bem-vindo. O curso é coordenado pelo colega engenheiro Paulo Oliveira, que aí cuidadosamente fez essa seleção de professores aí a dedo, realmente buscando trazer em cada uma das áreas específicas de atuação quem realmente é conhecido e reconhecido aí na área. Vou dar alguns recadinhos breves aqui. Como eu falei, esse é o nosso quarto webinar da websérie de 5. O quinto e último será na próxima terça-feira, no dia 18/7. E aí, como eu tenho dito ao longo de toda a websérie, a gente vai realizar o sorteio ao vivo da inscrição 100% cortesia para o curso. Os webinars que já foram realizados, eles estão todos disponíveis no canal do YouTube da EA, então vocês podem ir lá conferir, ver, rever, estão todos lá disponíveis. Fala um pouquinho aí, é um aperitivo, um pouquinho do que a gente pretende trazer no curso. Bom, o tema de hoje, do webinar de hoje, é BIM, coordenação modular e projeto modular. Quem vai conduzir aqui o debate é o colega Paulo Oliveira, que é coordenador do curso. Eu vou então apresentar aqui rapidamente o Paulo, e aí ele dá sequência e introduz aí cada um dos nossos convidados especiais, tá bom? O Paulo é engenheiro civil, PMP, MBA pela FIA USP, mestrando em inovação na construção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é CEO da Aratal Construção Modular e presidente do conselho do C3, Clube da Construção Civil. Dirigiu indústrias nacionais e multinacionais de produtos para a construção e foi diretor de engenharia de unidades de negócios e CEO de empresas de engenharia, construção e incorporação de destaque no cenário nacional. Então, desejo a todos aí um excelente webinar e passo a palavra para o Paulo da sequência. Boa noite a todos, boa noite, Cristiano. Muito obrigado pela apresentação. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês para falar sobre temas tão relevantes para o setor de construção. Lembrando que o BIM foi quem trouxe a construção para a digitalização, Foi o caminho aberto aí para a indústria 4.0 na construção. Bom, e hoje a gente vai ter aqui duas feras, Sempre a gente tenta trazer gente de altíssimo quilate, especialistas nos temas que a gente debate,
para falar com vocês, então, sobre BIM, coordenação modular e projeto modular. Eu não vou me alongar, porque eu acho que nós temos muitas questões, todos vocês, eu gostaria até de provocar aqueles que nos ouvem para prepararem, enviarem as suas perguntas, questões, contribuições, críticas, né? A gente também está aqui para ser criticado, né? Pelo YouTube, para que a gente, pelo chat do YouTube, para que a gente possa, então, trazer considerações de vocês e perguntas para debater com esses dois especialistas que estão conosco. Eu queria começar convidando a Joyce, né, para estar com a gente, primeiro, a Joyce. Né? A Joyce, enquanto ela vai entrando aqui, né, eu quero contar que a Joyce, já trabalhamos juntos, né, na Método. A Joyce teve uma missão e tanto, né? Ela montou a primeira sala de BIM, né? Quando a gente era colega na Método, nós éramos colegas lá, eu dirigia a engenharia e tecnologia da Método, e a Joyce montou a primeira sala de BIM na indústria privada brasileira, né? Lá nos finais dos anos 2008, né? Uma super amiga também, a Camila Amadeu, estava com a gente nesse projeto, né? E de lá para cá, né, a gente só tem feras aí, né? A Joyce é uma grande fera quando a gente trata em BIM, e eu quero apresentar a Joyce, mas antes quero contar que ela é engenheira e arquiteta, ela é colega também, né? Ela tem dupla formação, num programa muito interessante da USP. Mas, enfim, a Joyce ela é executiva da indústria de arquitetura, engenharia e construção, e ela é líder de sustentabilidade na Autodesk. Ela possui graduação, como eu disse, em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, mas tem dupla formação também em arquitetura e engenharia civil pela FAU-USP, né, em 2008. Ela tem mestrado em engenharia civil com ênfase em BIM, também pela Escola Politécnica da USP, é Project Manager Professional pelo PMI, e Information Management Practitioner pelo Operão. Bom, Joyce, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de convidá-la para poder fazer as suas primeiras considerações, dar boa noite àqueles que estão com a gente. Obrigada, Paulo. Primeiramente, agradecer pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar dessa temática que é BIM, transformação digital. Como você bem comentou, eu já comecei essa jornada trabalhando com esse tipo de metodologia já desde 2007, 2008, puxando isso na Método, ainda quando isso era algo ainda muito desconhecido no mercado de construção civil. E desde então eu brinco que eu tomei uma injeção de BIM e nunca mais larguei essa temática, né? Seja em escritórios de projetos, seja em construtoras, e hoje, já há 4 anos, eu me somei ao time da Autodesk e tenho trabalhado aí Brasil todo, justamente levando essa metodologia, ajudando os clientes e impulsionando isso no mercado, né? Então, para mim, é sempre um prazer falar desse tema e agradeço com carinho o convite para poder falar hoje aqui. A gente que agradece, Joyce. Eu quero agora convidar para entrar na tela conosco o Tiago Nieves, arquiteto Tiago Nieves, é um amigo, né? O Tiago é sócio e gerente de projetos da JT Arquitetura. Ele implementou lá os processos de projeto BIM, é outra fera que está com a gente hoje aqui, né? Ele também é sócio da VRCX, Virtual Reality Customer Experience, que presta serviços para construtoras, incorporadoras, indústrias de produtos para construção e decoração, desenvolvendo e implementando jornadas do cliente em realidade virtual. Eu estou com o Tiago também nessa operação. Bom, ele é arquiteto pela FAO Mackenzie, é mestrando na Escola Politécnica da USP, nós somos colegas lá no Construinova, no Programa de Inovação da Construção da Poli-USP, né? E a área de estudo, a área da dissertação dele é BIM, Verificação Automática de Regras Edilícias. Ele foi sócio fundador da B+N Arquitetos, né, que se tornou depois Opera 4 Arquitetura.
Nesse período, ele atua na concepção, desenvolvimento, coordenação e compatibilização de projetos e edifícios. Desde 2021, ele coordena e compatibiliza os projetos de construção modular da Aratal Construção Modular. E daí o nosso convite para ele tem bastante domínio de arquitetura, coordenação modular, né? E foi agraciado com vários prêmios em concursos e tem como principal interesse paralelo a programação visual em Dynamo e em Python, para automação de processos digitais de projeto. Então, Tiago, muito bem-vindo, e queria que você desse também seu boa noite para quem nos está conosco e faça suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, Paulo, Cristiano, pessoal da EA. É um prazer estar aqui, é uma honra, né, e mais do que isso, uma grande oportunidade, né, de falar um pouco sobre o que está mexendo mais com o nosso mercado, né, hoje em dia, da construção civil, nosso setor, e também de aprender, né. Eu sempre gostei de falar muito sobre as coisas, porque eu acho que essa divulgação, esse diálogo com a comunidade como um todo, é a melhor forma de aprender, né? Então, espero poder dar aí um pouquinho de contribuição nesse aprendizado em comum aqui, entre todos nós. E trazer um pouco, né? Assim como a Joyce, né? Eu já estou na estrada do BIM há bastante tempo. Eu já me aventurei no BIM, já me aventurava no BIM a título acadêmico, simplesmente, né? A título de exploração, desde 2006, né? 2005, 2006. E aí, finalmente, né, indo para a JT, para o gerenciamento dos projetos lá na JT, entre 2012 e 2013, surgiu a grande oportunidade de virar a chave e falar, agora aqui é tudo BIM. E, felizmente, desde então, a gente não voltou para trás, né? Estamos aí 100% BIM, há praticamente 10 anos, com muito orgulho. Muito bem. Bom, antes da gente partir para as perguntas, eu gostaria de solicitar a EA para poder colocar um vídeo institucional da Autodesk e depois, na sequência, da JT Arquitetura, né? E assim, na sequência, a gente já continua iniciando os debates.
Vamos aquecer os motores. Eu peço para aqueles que nos ouvem para irem preparando as suas perguntas. E eu quero começar com uma pergunta para a Joyce. Joyce, lá na célula de BIM da Método, né, a gente usava muito BIM para pré-construção. Basicamente, o que a gente fazia muito, acho que você se lembra disso, é estudar empreendimentos, obras que a gente queria capturar, né? E desde um primeiro momento a gente já fazia estudos avançados, explorando o BIM e outras ferramentas como pré-construção, engenharia análise do valor, um trabalho integrado, um trabalho muito forte de equipe, para buscar formas de conseguirmos, né, desenvolver soluções melhores, mais rápidas, mais eficazes para aqueles projetos que a gente estava estudando, né? E, bom, diante desse contexto, né, a gente, depois dessa experiência, né, certamente você passou a explorar o BIM de outras formas, né? E eu queria que você fizesse um histórico rápido, né? Já que você foi uma das pioneiras, pelo menos no uso do BIM em construtoras, né? Eu gostaria que você fizesse um breve histórico da evolução do BIM de lá para cá, né? E também nos contasse como é que você vê os avanços do BIM no mercado de construção ao longo dos próximos anos. Perfeito. Bom, se a gente for pensar aí mais de uma década, né, em relação à evolução do uso da tecnologia, eu me lembro que naquela época, lá em 2008, 2009, praticamente não existiam referências em relação ao uso do BIM, boas práticas, o mercado ainda estava discutindo questões como quem vai desenvolver as famílias que vão ser utilizadas, né, os componentes construtivos que vão ser utilizados em projetos, de quem é a responsabilidade, se é do construtor, se é do cliente final ou do projetista, né? Então, o debate era muito naquele sentido e poucos parceiros de projetos já estavam capacitados, já podiam oferecer um projeto dentro da metodologia BIM, né? Prestar esse tipo de serviço. Se a gente for pensar em como a tecnologia evoluiu nesses últimos 15 anos, basicamente, a gente tem um cenário totalmente diferente. Tanto as soluções, os softwares, né, voltados à parte de desenvolvimento de projetos, eles estão mais maduros, né, em relação às funcionalidades, o que eles oferecem. Existem hoje soluções, por exemplo, de colaboração, né, de colaboração em nuvem, onde vários escritórios podem trabalhar de forma colaborativa, podem trocar informação, o que acelera muito o processo de projeto BIM, né, e até viabiliza. Se a gente for pensar na época da Método, a gente tinha arquivos grandes e a gente tinha dificuldade até de como transitar esse tipo de arquivo de um escritório para outro de projeto, ou até para nós, como construtores, na ocasião. E hoje a gente tem já soluções em nuvem que permitem esse trabalho colaborativo. Né? Então, se a gente for pensar em termos de tecnologia, a tecnologia evoluiu muito e ela vem amadurecendo muito ao longo desses últimos 15 anos, e também o conhecimento interno de cada escritório, seja o escritório de projeto, seja a construtora, ou seja o cliente final, o incorporador, no que ele pode, que benefícios ele pode ter do uso da tecnologia. Né? Então, hoje está ainda... Se for pensar, na minha opinião, ainda está longe do que seria o cenário ideal em relação, pensando no mercado brasileiro como um todo, mas a gente vê uma maturidade muito maior nas empresas de construção. É até interessante pensar, por exemplo, o BIM Forum ele fez uma pesquisa recentemente, aí coletando o feedback em torno de uns 5 mil profissionais espalhados pelo Brasil todo, justamente tentando mensurar como que estava essa questão da transformação digital, da metodologia BIM dentro do cenário brasileiro. Né? A grande maioria das respostas foi relacionada a empresas que trabalham com construção de edificações residenciais, comerciais, né? Então é um nicho específico de mercado. Mas é interessante ver, por exemplo, que dentro dessa pesquisa, 56% dos profissionais
citaram que já estão começando, já tem uma iniciativa, já estão começando esse processo de transformação digital e uso do BIM. E mais ou menos 36% relataram que já tiveram experiências concretas com projetos em BIM. Né? Se for pensar que é uma metodologia que já existe aí no mercado há mais de 10 anos, a gente poderia pensar, não, isso poderia estar até melhor, né? Mas se a gente for pensar na escala do Brasil, é um dado interessante, né? E aí, saindo um pouco da pesquisa do BIM Forum, mas vendo um pouco da minha vivência hoje pela Autodesk, hoje eu tenho a oportunidade de estar perto não só do mercado de edificações, mas também o setor industrial, empresas de saneamento, empresas de energia, mineração e tudo mais. E é interessante ver como esses outros setores, eles trouxeram muito mais a questão do uso do BIM. A gente nem chama mais tanto de BIM, a gente chama de engenharia digital, porque o BIM ele é um dos eixos desse processo de transformação digital, mas como eles têm realmente incorporado isso dentro dos processos de trabalho deles, e como eles têm desdobrado isso tanto para a parte de construção, mas também para a parte de gestão de ativos futura. Né? Então, se a gente for comparar hoje, eu considero, né, isso meio acompanhando o mercado. Se a gente for pensar, o setor de edificações, ele começou puxando mais essa frente do BIM, mas os outros setores viram o benefício, eles estão conseguindo ainda ir até mais rápido em relação à adoção desse tipo de metodologia, de tecnologias digitais, do que o próprio setor de edificações. Né? Então, é interessante ver esse movimento do mercado nesses últimos 10 anos, assim, podemos dizer. Muito legal, Joyce. Eu queria até dizer ao Thiago, né, se ele tiver, e a você também, que é interessante se vocês tiverem comentários e quiserem opinar sobre a questão do outro, então vocês fiquem à vontade para isso também. Mas muito bom, Joyce, eu fico contente de entender que nós estamos evoluindo, né, dentro de tudo aquilo que você colocou, e essa coisa do aprendizado é assim mesmo, né, quem vem depois, os pioneiros às vezes pagam um pato maior, né, essa é a verdade, é mais caro para quem é pioneiro, que investe, abre o caminho para os outros e depois os outros se apropriam disso, mas faz parte do processo de desenvolvimento e evolução. Né? Mas muito bom, obrigado, Joyce. Tiago, já que a gente falou um pouco sobre história do BIM, né, vamos falar um pouquinho sobre coordenação e projeto modular. Né? Vocês, a Luiz, têm um histórico importante de projetos premiados, né? A JT tem coordenado e compatibilizado projetos de produtos modulares em BIM, e eu gostaria que você nos contasse, né, o que é arquitetura modular, afinal de contas, e o que é construção modular. Legal, Paulo. Bom, esse é um tema muito caro para mim, em particular. Inclusive, quando eu estava me formando lá no Mackenzie, o meu projeto de graduação, meu trabalho de graduação foi sobre industrialização da construção. Isso é até uma coisa que estou falando aqui pela primeira vez, apesar da gente já, né, ter trabalhado tanto junto, né? Me lembrei disso há poucos instantes. Bom, a construção modular e a arquitetura, eu vou juntar essas duas palavras agora, né? Construção e arquitetura. Construção como aquilo que a gente projeta, planeja, pensa para ser o local da atuação humana, né? O nosso meio ambiente da sociedade. Né? Então, arquitetura e construção, para mim, está muito ligado a esse conceito. E a construção, a arquitetura modular é um método que não é novo. Vejam, assim, não se sabe ao certo exatamente quando que foi feita a primeira construção modular.
mas registros efetivos disso datam da Revolução Industrial, da primeira, veja bem, da primeira Revolução Industrial, né? Então, a construção modular é um método de fabricação off-site, que ele visa a produção da construção em pedaços, né? Numa linguagem mais tranquila. E para que isso seja facilmente replicado, produzido, para que isso possa ser escalado, né? Então, dessa forma, a construção modular, ela usa, enquanto um princípio, o projeto modular. E o que é o projeto modular, né? É a subdivisão desse grande sistema da construção em partes pequenas, né, que a gente denomina de módulo. Daí, né, o termo construção modular, né? E é importante dizer, né, que a gente faz essa subdivisão de maneira que esses módulos eles possam ser criados de forma independente, né, um do outro, para que você possa ter, por exemplo, produção concomitante, né, de diversas partes, diversos pedaços do edifício, e mais do que isso, né, para que eles possam, e que eles possam também estar relacionados entre si de uma forma bastante lógica, para a gente chegar naquilo que hoje ainda é quase uma utopia, né, que é você ter um sistema onde você consegue substituir, trocar peças, né, de uma construção, intercambiar isso, mesmo que sejam de fornecedores diferentes, né? E aí essa questãozinha aí está muito, muito ligada numa coisa que acho que nós vamos falar aqui também, que é a questão da coordenação modular, né? Que aí é uma atividade que vem para cuidar disso daí, né? Então, é isso, né? O projeto modular é caracterizado por esse particionamento funcional da edificação. Ele precisa ter interfaces, né, muito bem definidas, precisa usar padrões da indústria, né, precisa conversar, né? A gente tem hoje no Brasil uma questão que está relativamente bem resolvida, não é o que a gente espera, né, de construção modular, de industrialização e tal, mas só para ilustrar, né, fazer uma analogia do que é isso, né, que eu estou dizendo, da coordenação modular. Você tem os blocos, né, que a gente usa para fazer alvenaria hoje em dia, né, sempre baseados na modulação preconizada pela NBR de 2010, me fugiu o número dela agora. Mas, enfim, o módulo base de 10 centímetros, então você vai e acaba tendo na modulação da alvenaria, né, aquele número meio mágico lá que é 20 centímetros, e aí você, associando blocos com essa modulação, a gente tem caixilhos que são de 1,40, de 1,20, né, de 1,60, por causa dessa questão da coordenação modular, né, para que a gente tenha, né, um outro aspecto que é muito importante, que é o seguinte, é você não ficar cortando coisa na obra, ficar adaptando, né? Então, né, aquela coisa de ter alguém lá na obra que deve, puxa, aqui faltou um pouquinho, o tijolo não está cabendo aqui, então dá uma quebradinha no tijolo e põe lá. Aí vem desperdício, vem ineficiência, toda sorte de coisas ruins que queremos evitar, e que a construção modular obrigatoriamente já tem que resolver, né? Não dá para ter construção modular, arquitetura modular com improviso, né? Precisa ser tudo correto. Muito bom, Tiago. Lembrando que
construção, coordenação modular existem também para isso, né? A gente consegue reduzir 80% do desperdício físico, que é muita coisa, né? Eu tenho dor no coração quando eu vou visitar a obra, aquela fila de caçamba, né? Aquilo lá é rasgar dinheiro, gente, não faz o menor sentido, né? Mas eu quero aproveitar, a gente não tem acesso aqui ao YouTube, né? Por onde está sendo transmitido o evento, mas eu quero aproveitar, eu vi vários amigos presentes, eu quero agradecer a presença de todos, e citar alguns que eu vi na entrada do evento. Eu cheguei a dar uma olhada no YouTube, né? A Nia Gomes, que está sempre com a gente, né? Quem mais que está com a gente sempre? O Marmo, nosso querido José Marmo, grande abraço para você, obrigado pela presença. O Mário Rueda está sempre com a gente. Fernando Canova, saudoso amigo, que trabalhou com a gente também. Léo, minha também querida ex-colega de trabalho, né? Obrigado, Leonilda Fermi, pela tua presença. Quem mais que eu me lembro que está aqui com a gente, né? Eu fiz uma colinha. O Xisto Medeiros, um ícone da engenharia brasileira, né? Boa noite, obrigado. Tereza Westphalen, também nossa colega, né? Ex-colega de trabalho. Obrigado, Tereza, pela presença. O Varela, né? Obrigado, Varela. Quem mais? O Renato Arcuri, né? Que agora está na Alemanha, né? Está nos assistindo da Alemanha. O Leandro Frangel, um grande especialista em banheiro pronto, em modas de banheiro. Marcos Heskett, né? Meu sócio na Aratal. Fábio Camargo. Então, enfim, obrigado vocês todos aí pela presença, tá? Bom, vamos falar sobre um tema importante, e eu queria aproveitar para fazer uma pergunta já do público, né? O Marcos está dizendo o seguinte: Joyce, aproveitando a sua dupla formação, como você enxerga a convergência da arquitetura, além das questões do criativo, né, entre aspas, mas também para uma nova visão de construção industrializada? Bom, obrigado, Marcos, pela pergunta. Eu acho que quando a gente fala de arquitetura, a gente está já falando além do criativo, né? Como que a gente pode pensar na melhor solução de projeto, no uso dos materiais mais apropriados, pensar em como que a gente pode realmente analisar todas as interfaces daquilo que vai ser construído, até para resolver bem o projeto, para permitir qualquer processo mais industrializado. Então, eu acho que a arquitetura e a engenharia, elas vêm a se apoiar nesse sentido de poder fazer todos os testes, poder prototipar o projeto e, com isso, sim, liberar o processo para uma industrialização. Se a gente for falar hoje em relação às tecnologias, não só para o projeto modular em si, mas qualquer projeto off-site, onde você vai construir fora do canteiro e levar isso pronto, a gente tem hoje soluções que vão permitir você resolver o projeto do que seria o módulo, pensando no banheiro pronto, numa fachada pronta, kits prontos na parte de instalação e assim por diante, mas também liberar esse processo criativo para você sim poder ter formas geométricas, fachadas diferenciadas, onde você consegue mapear e desenvolver esses módulos de projeto, mesmo que eles não sejam modulares, que eles sejam únicos, mas permitir a pré-fabricação disso e todo o processo de logística para a entrega desses elementos em obra e o posicionamento deles no local correto, Então, eu acho que hoje os recursos tecnológicos, eles têm essa capacidade de ter esse ferramental que vai ajudar isso. Até falando em relação à própria Autodesk, cada vez mais a Autodesk entende a sinergia entre o mercado que a gente chama o mercado de manufatura e o mercado de construção. E se você for pensar nas nossas soluções, hoje cada vez mais elas têm integrações que vão permitir desde você fazer o projeto do detalhe da peça que vai ser construída, vamos pensar no parafuso do elemento, até o posicionamento dessa peça em projeto e depois a liberação desse projeto para fabricação
né, para máquinas, a CNC ou outros equipamentos que vão permitir essa fabricação e depois o posicionamento em campo. Então, acho que hoje o bacana quando você fala de tecnologia é justamente dar as ferramentas necessárias para o arquiteto, para o engenheiro, cada um com sua responsabilidade, desenvolver um bom projeto e explorar todas as alternativas que a gente tem, né, em relação aos processos construtivos. Né? Acho que tá aí a nosso favor, né, para explorar. Eu lembro até na época da Método, né, Paulo, onde a gente trabalhava com alguns projetos de banheiro pronto, onde aí sim a gente usou a metodologia BIM para fazer toda a prototipagem, a parte de compatibilização do projeto, resolver mesmo para poder liberar a execução da parte dos banheiros prontos. Né? Isso talvez 2010, 2011, mais ou menos. Então, é legal ver como que hoje as tecnologias têm evoluído nesse sentido e cada vez mais dando ferramental para cada um poder trabalhar e resolver essas questões. Muito bom, Joyce. Bom, obrigado também. Levei um puxão de orelha aqui de quem está do meu lado, dizendo que a Elisa Medeiros também está presente. Obrigado pela tua presença, tá? Grande abraço, Elisa. Bom, outra questão que eu acho que ela é bastante relevante do mármore, e a pergunta é para a Joyce e para o Thiago. O que representa o BIM, ou melhor, o Full BIM, 3D até o 6D ele está colocando aqui, mas tem projeções aí até o 10D, né? Que é a construção industrializada, o 9D é Lean, né? Tem muita coisa para vir aí, né? Ou seja, o Full BIM 3D ao 6D para a construção 4.0, né? Enfim, o que vocês poderiam falar sobre esse assunto, tanto o Joyce como o Thiago? Eu me permita começar, Thiago, mas até para esclarecer, claro. Eu acho que quando a gente começou a trabalhar com a questão do BIM, começaram a surgir essa terminologia, né? BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D, e aí começaram uma sopa de letrinhas, cada um identificando um uso, não tem um consenso em relação ao que são os outros Ds depois do 5D. Né? Então, até eu participo do BIM Fórum e a gente tem feito uma série que chama BIM Fórum Explica, justamente para esclarecer algumas confusões do mercado em relação à terminologia e padrões aí de mercado. Mas aqui só para contextualizar, eu acho que mais importante do que falar de 5D, 6D, 7D, porque isso não tem consenso, como eu comentei, é pensar no uso, né? Então, hoje, se a gente for pensar em usos BIM, a gente tem mapeado aí pelo BIM Dictionary não sei precisar a quantidade, mas mais de 100 tipos de uso, né? Você tem para a parte de gestão de ativos, para facilities, para a parte de coordenação modular. Então, enfim, é mais interessante até para esclarecer o que você quer quando você está solicitando um contrato ou executando um contrato, falar do uso real, né? O que seria o uso da engenharia relacionado à questão do BIM. Né? Mas pensando, trazendo um paralelo para a pergunta, né? O que seria o Full BIM para a indústria 4.0, seria, acho que justamente isso, é você poder resolver, trabalhar com as questões de projeto, todas as simulações, desde simulações em relação a desempenho, a parte de pensar em questões de sustentabilidade também, performance da construção, para garantir que você possa realmente partir para processos industrializados e ter todas as informações necessárias para realmente industrializar essa construção e depois garantir também, eu sempre falo, né, quando você fala em construção industrializada, você não pode pensar só também no processo de projeto, né, no processo de projeto e a fabricação off-site, mas você também precisa pensar depois na qualidade da montagem, né, na qualidade da execução desses módulos, porque depois, se você tiver qualquer imprecisão na parte da montagem, essa solução não vai se encaixar lá em campo, né? Então, acho que quando você fala do BIM, o BIM ele se torna a base, né? O que vai dar a possibilidade de você realmente
solucionar o projeto, testar, analisar todas as interfaces, pensar depois na parte da logística de como que isso vai ser entregue na obra, isso vai ser executado, onde vai ser executado, enfim. São informações ricas que garantem que viabilizam todo esse processo, né? Eu diria dessa forma. Excelente. Eu acho que de forma sucinta dá para dizer também que esse full BIM, ele está para a construção 4.0 como o fio condutor, né? Assim, aquilo que vai levar o planejamento, que é o projeto, que é a conceituação, desenvolvimento, né? Todo o trabalho de projetação, ele é o fio condutor que vai ligar lá com as etapas futuras, né, de execução de obra, de pós-obra, de administração de assets e tal, e vai conectar tudo isso, né? Muito bom. É bom esse tema. Primeiro, é bom, vocês estão vendo aqui que a gente fala com quem sabe, domina tudo, sabe de tudo. Então, a vida fica fácil aqui para quem está mediando. Mas o ponto que eu acho relevante na nossa cadeia de valor, a gente pode fazer um belíssimo projeto, fazer um ótimo trabalho de pré-construção. Né? Eu escrevi um artigo recentemente que eu chamo de A Nova Fronteira da Construção. Né? E que é um vale da morte aí, justamente entre pré-construção e a etapa de produção. Né? Vamos chamar de produção, porque pode ser construção na construção tradicional, pode ser fabricação e montagem na construção off-site modular, mas esse é um ponto relevante. Né? A grande verdade é o seguinte, por melhor que a gente prepare a pré-construção, mesmo que a equipe que vai construir, né, que vai fabricar e montar, participe da pré-construção, que é sempre muito bem-vindo, né, e agrega muito valor, né, depois que você embala o pacote de pré-construção, ali, querendo ou não, tem uma linha de ruptura. Porque quando você vai produzir, né, tem duas coisas interessantes e que eu acho que vale a pena falar. Uma delas é que os processos de gestão de produção, né, e controle e gestão da produção são outros. Né? Então, muitas vezes, a gente perde esse fio. Né? Então, ali, a gente, querendo ou não, existe uma disruptura. A gente precisa resolver isso. Né? Essa integração não está uma coisa legal. Né? E não é muito justo, porque agora eu falo com os olhos de quem também está lá no campo, né, produzindo ou fabricando ou montando, né, na etapa de montagem, ou está produzindo na construção tradicional. Esse jogo é muito mais fácil de perder do que de ganhar. Né? Porque quando você fecha um orçamento, você fecha um planejamento e entrega, né, se a equipe de campo conseguir cumprir o planejado, que parece uma coisa simples e não é, já é uma grande conquista. É mais fácil perder. É mais fácil perder margem, perder, né, prazo, é mais fácil. Né? Então, o que a gente precisa endereçar para discutir é como é que a gente pega esse pipeline e não deixa acontecer essa disruptura justamente nesse ponto aí no Vale da Morte. Né? A Jéssica usou esse termo outro dia, a Jéssica da Cirela, e eu adotei, né? Eu roubei o termo dela, porque eu achei que ele cabe muito bem nesse contexto. Então, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu não sei se vocês têm considerações sobre isso, mas é uma preocupação grande minha. Eu acho que é super, super pertinente isso, e de fato acontece o tempo todo, né, Paulo? A gente vê isso no dia a dia mesmo. Esse vale da morte, essa ruptura mesmo, aquilo que você passa, às vezes, anos planejando, aí depois aquilo você leva para uma obra um pacote de papel, e toda a informação que está ali, e toda oportunidade de explorar, né, essa informação rica visualmente, rica semanticamente, que a gente consegue produzir hoje com uma tremenda facilidade, e não vai. E aí vai um pouco na pergunta lá do Marmo, né? Acho que é um pouco isso, né? Usar o BIM para tentar, né, restabelecer essa conexão aí, né? Colocar realmente ele como esse fio condutor para a gente atravessar esse vale. E
E não tem jeito, assim, a gente vai precisar, né, de BIM, de tecnologia digital, de processo de produção, de processo de projeto, de ambos os lados, né? A gente precisa dessa tecnologia de ambos os lados, do lado do planejamento, mas também ali do lado da execução, de forma que seja possível fazer essa integração, né? E vencer esse gap aí que ainda existe, né? Ainda persiste. Muito bom. Bom, vamos continuar com as perguntas, né? O Hernani Fernandes, e eu também dirijo essa pergunta ao Tiago e a Joyce. Como vocês têm lidado com o sistema de classificação BIM em seus processos de projeto e modelagem? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Está clara a pergunta para vocês? Não está? Sistemas de classificação, bom, eu posso falar da época que, como faz 4 anos que eu estou na Autodesk, que eu já não estou desenvolvendo projetos, né, mas trabalhei muito na época com o desenvolvimento do projeto, visando a parte de extração de quantitativos, para orçamentação e tudo mais, né. Quando a gente fala de sistema, a gente tem até a norma de sistemas de classificação, que eu acho que justamente visa trazer um padrão para o mercado de como classificar os elementos, né, do projeto, visando uma linha única entre todos os envolvidos nesse processo de projeto, o que facilita, né? Porque se a gente for ver, quando você está desenvolvendo um projeto e pensando em passar essa informação para uma outra etapa do processo, seja, por exemplo, desenvolvimento do projeto de arquitetura visando o uso pela construtora para uma orçamentação. Se você não tiver os elementos classificados, acaba gerando muito retrabalho na passagem das informações de uma etapa para outra do projeto, né? O que acaba acontecendo quando não existe esse sistema normatizado, hoje já existe a normatização brasileira que cria esse sistema de classificação, mas quando não existia isso, cada empresa criava o seu próprio sistema de classificação e ou isso era passado como um requisito de projeto para o projetista, ou isso era inserido depois, por exemplo, na etapa de construção pela construtora, né? Então, eu acho que cada vez mais, com o amadurecimento do uso do BIM no mercado brasileiro, surgem essas demandas por normas, existem esses grupos de trabalho que vêm trabalhando na questão das padronizações, justamente tentando criar uma nomenclatura padrão para todo o mercado, para evitar desentendimentos pelos contratantes e pelos prestadores de serviços, né? Porque cada vez, quando não existe padrão, acaba gerando desentendimentos futuros, né? Então, o que é claro para uma parte para um stakeholder, né, uma parte interessada, não é claro para outra parte, né? Então, cada vez mais que a gente tem esses sistemas de classificação, essas normatizações, isso ajuda muito a criar essa regulação no mercado para evitar desentendimentos e até facilitar na questão da precificação. Cada um precifica o seu serviço de acordo com aquilo que precisa entregar e dimensiona, né, o seu trabalho, e quem está contratando recebe aquilo que gostaria de receber para o uso que vai fazer, né? Então, acho que esses sistemas ajudam muito a um melhor entendimento do mercado. Perfeito. Não era exatamente essa pergunta, mas imagino que era nessa linha. Bom, se não for, eu peço ao Hernani para complementar, se tem mais alguma dúvida, algum ponto que ele queira que a gente esclareça ou aborde. Você ia falar alguma coisa, Tiago? Não, nesse sentido que a Joyce colocou, né, a gente, bom, em primeiro lugar, a gente tem tido bastante dificuldade, assim, de trabalhar em processos integralmente BIM, né, em processo em que a construtora incorporadora, nós atuamos no mercado a JT, né, atua no mercado de pequeno, médio porte. Então, os processos de projeto e de construção ainda não estão totalmente digitalizados, né? Então, a maioria dos stakeholders, na verdade, nem consegue
atuar sobre isso ou solicitar algo nesse sentido, né? Então, os sistemas de classificação, quando a gente utiliza, a gente faz um combinado, né? Enfim, combinado nunca é caro, né? E quando há necessidade de extração, a gente procura entender como é o processo de quem vai fazer essa extração, as considerações, como que a empresa trabalha, para organizar o material de projeto nesse sentido, né? No modelo, para encaixar no processo do parceiro. Muito bom, Thiago. O Xisto Medeiros, que é um professor, engenheiro, inventor, uma competência rara, extremamente criativo, fora da caixa, total, né? Ele coloca algumas questões aqui sobre construção modular, sobre 100 novas plantas Fabris. Ele tem um projeto de cunho social muito interessante, né? Uma ideia sobre como produzir sem fábrica, né? E ele fala também aqui em técnicas de UTAP, lifting slab, simultâneas para habitação de interesse social, né? Eu proporia o seguinte, eu gostaria de, se a gente conseguir organizar um outro webinar, não talvez aqui, mas talvez lá no C3, no Clube da Construção Civil, para falar sobre industrialização aberta, né? E trazer os conceitos do xisto e o xisto para debater, para apresentar esses conceitos, eu acho que a gente faria um uso melhor, né, da experiência e das competências dele, né? Eu gostaria de organizar isso, Xisto, se você me permitir, né? Voltando para o nosso tema aqui, a gente tem uma questão do Renato Dias. Joyce, você disse que não há consenso a respeito das nomenclaturas BIM. Isso é no Brasil? Na Europa não há essa falta de consenso, pelo menos nos cursos que eu fiz com a Building Smart. Então, na verdade, não é só Brasil, tá? Se você for pegar referências bibliográficas em relação aos usos depois do 5D, basicamente, começa a ter discrepâncias entre autores A, autores B. Provavelmente você não viu discrepância porque você focou em cursos específicos da Build Smart que tem a sua linha de raciocínio em relação a essa nomenclatura, né? Adotou um padrão e segue nos treinamentos usando esse mesmo padrão, mas não significa que isso é universal no mundo BIM, né? Digamos assim. Eu até coloquei no post um pouquinho mais abaixo a referência do vídeo do BIM Fórum Explica, que justamente explica essa questão de não faz sentido a gente criar uma classificação numérica para diferentes tipos de uso, porque você tem uma infinidade de usos, né? Então, você pode usar para a parte de facilities, para a parte de sustentabilidade, enfim, são inúmeros. E se você começa a verificar referências, fica muito difícil de você trabalhar sabendo exatamente do que se trata. Eu vou usar como referência até um caso onde foi um cliente. Vamos voltar para o nosso histórico da Método, Paulo. Eu lembro que a gente recebeu a gente foi participar de uma proposta onde o cliente ainda estava começando essa questão do BIM e tudo mais, a discussão, e eu lembro que ele chegou para a gente, né, na solicitação da proposta, e falou assim, olha, eu quero BIM 8D. E na época, BIM 8D tinha algumas diferenças, né? Algumas pessoas tratavam com a parte de ativos, gestão de ativos, outros colocavam como sustentabilidade. Então, eu fui questioná-lo no sentido, o que é 8D para você? Né? Então, para que usar nomenclatura numérica se você pode dizer o uso? Então, olha, eu no meu contrato eu quero usar para gestão de facilities, eu quero usar para sustentabilidade, eu quero usar para coordenação modular, eu quero usar para orçamento. É muito mais claro, é muito mais o termo da engenharia, a prática, do que você criar uma nomenclatura numérica. Então, é isso que o BIM Fórum explica, né? Que são que a gente tem trabalhado, eu faço parte desse grupo, a gente tem trabalhado em criar, desmistificar conceitos ou entendimentos errados de conceitos em relação ao BIM. Porque quando você começa a falar de metodologia BIM, até para quem é leigo, né, até para quem está há 16 anos trabalhando com isso, surge letras, códigos,
todos os dias novos. Então, se a gente não começar a simplificar a abordagem sobre BIM, só vai conseguir trabalhar nesse processo quem tiver PhD nesse assunto, né? Então, quanto mais simples a gente poder levar essa temática, esclarecer os requisitos, o que se quer do processo, mais fácil o entendimento entre todo mundo, né? Então, por isso que eu comentei da questão da nomenclatura e coloquei essa referência, tá, Dias de Renato? É mais é algo que a gente tem tentado, quem está discutindo esse processo no mercado tem tentado parar de usar as dimensões, né, a partir do 5D, que é mais consenso, e começar a se referir a uso, né, que aí acho que facilita para o mercado como um todo. Muito bom. E perdão, Dias de Renato, eu acho que eu coloquei teu nome errado, né? Mas espero que você tenha sido respondido e se não tiver, se tiver alguma dúvida, volta para a gente, por favor. Agora uma pergunta da nossa amiga e professora do curso de Construção 4.0, Shirley D'Amico, da HTB, né? E a Shirley diz, boa noite a todos, parabéns pelo webinar. A pergunta dela é, a tecnologia avança e as pessoas do setor estão preparadas para acompanhar? Qual a opinião de vocês? Tiago e Jorge. Olha, eu diria o seguinte, que os avanços são tantos, numa magnitude também tão expressiva, que mesmo para quem está, né, atuando na linha de frente da tecnologia da produção de projeto e de construção, mesmo para essas pessoas é difícil acompanhar. Então, a princípio, eu diria que não, que precisa, eu acho que ainda é necessário mais preparo, mais informação, mais educação. E aí, que bom que a gente está aqui, né, nesse webinar, que bom que tem o curso, né, da AEA aí pela frente. Só assim, na minha opinião, é que a gente consegue acompanhar e permanecer preparado, né? Eu acho que não, a maior parte do nosso setor não está preparado para acompanhar tudo isso ainda, infelizmente. Você quer comentar, Joyce? Eu concordo com a visão do Tiago, mas eu tenho essa visão de que a gente tem que simplificar algumas coisas também, né? Assim como na profissão mesmo de arquitetura, engenharia, na construção como um todo, a gente tem diferentes papéis dentro do processo de projeto, de construção. Não dá para todo mundo querer estar por dentro de tudo, dentro da questão da metodologia BIM, das tecnologias. Se cada profissional focar dentro de como que é a aplicação da tecnologia dentro do seu escopo de trabalho, eu acho que fica muito mais fácil de acompanhar a evolução dessas tecnologias, se capacitar e fazer uso disso para o seu dia a dia mesmo, para a sua eficiência, para o seu processo de trabalho, né? Elas evoluem muito, mas também, por outro lado, tem essa questão de hoje, existem inúmeras fontes, fontes, né, onde você consegue consumir conteúdo em relação a essas tecnologias, sejam webinars. Eu participo de webinars pelo menos uma vez por semana, né, além das minhas atividades diárias. Tem a questão dos conteúdos que são disponibilizados no YouTube, em redes sociais, tem os cursos formais disponibilizados, tem conteúdo gratuito, conteúdo pago. Então, assim, para o profissional que quer realmente se capacitar para desenvolver o seu papel, usando o de melhor que essas tecnologias têm a oferecer, você tem possibilidade, eu acho que dá para ir atrás, né? Claro que pensando do lado corporativo das empresas, é sempre importante pensar numa capacitação contínua dentro das empresas, né? Então, cursos de reciclagem, disponibilização de treinamentos, pensando em sempre deixar
esses profissionais atualizados. Eu, usando um pouco da minha experiência, quando eu trabalhei em escritório de projeto, construtora, na época, a gente tinha cursos mensais de reciclagem para todo o time, sempre com novidades, boas práticas, o que estava acontecendo de novo. Então, do lado corporativo, pensar também em disponibilizar isso para os seus profissionais é importante, porque aí vai, claro, do perfil de cada profissional, de buscar mais ou não essa situação, mas pelo menos a base, você deixar isso um pouco mais, vamos dizer, mastigado, para que o profissional possa consumir e desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível, que vai trazer o retorno melhor para a empresa, né? Então, acho que todos esses fatores é importante pensar quando você pensa na questão da capacitação e capacitação do mercado como um todo, né? E das empresas como um todo. Perfeito. Esse é um ponto importante, e eu acho que vale a pena a gente colocar complementar dizendo o seguinte, né? Acho que quem nos assiste aqui conhece o Movimento Brasil Viável, que é um movimento pró-industrialização da construção, que a gente idealizou e criou. Ele tem realização do Clube da Construção Civil e do CTA em Redes, né? E a gente identificou lá 6 ou 7 barreiras que impedem o avanço rápido da construção industrializada no Brasil, né? E vale a pena vocês conhecerem, tá no rodapé aqui o site do Brasil Viável, aderirem, porque a gente precisa de massa crítica para defender as pautas que estão lá, né? Então, passa por problema tributário, falta de isonomia entre construção tradicional e construção industrializada, passa por questões relacionadas a financiamento e crédito imobiliário para produtos da construção industrializada, né? E também pela questão da educação, né? Quando a gente fala na formação do engenheiro, do arquiteto, né, tem muito pouco conteúdo voltado para a construção industrializada, modular, off-site, pré-construção, fast construction, né, BIM, né? Então, a gente precisa, não na arquitetura, BIM hoje, obviamente, é matéria mais do que essencial, mas explorar isso de uma forma mais intensa, mais completa, na formação do engenheiro do arquiteto, para a gente já sair das faculdades, né, dominando esses conteúdos, é muito importante. Então, essa grade tem que ser revista, né? E o que a gente pode fazer é cursos como o curso da EA, que é um curso voltado, né, para industrialização, tecnologia, inovação, né, onde a gente explora esses conteúdos para ajudar justamente profissionais que já estão engajados no mercado, né, mas que buscam, portanto, um aprofundamento, uma especialização, né? Então, essa questão é muito importante. E não vamos esquecer do chão de fábrica, que a gente tem que levar esse conteúdo também para quem vai produzir, né? Quem estiver numa fábrica, numa indústria, produzindo módulo, né, painel, não é um pedreiro, não é um encanador, não é eletricista, é um montador que tem múltiplas competências, é preparado para isso, né? Então, todas essas questões são muito importantes em todos os níveis, né? Só um comentário que eu acho importante a gente refletir. Bom, o Varela coloca o seguinte: com relação ao Vale da Morte, para resolver essa descontinuidade, será necessário dar ênfase ao desenvolvimento de projetos de produção e montagem, o que é um calcanhar de Aquiles que ainda temos. Perfeito, 100% de acordo, acho que Joyce e Thiago também, né? Eu tive a oportunidade de debater esse tema com Varela algumas semanas atrás, né? Nós estamos juntos e muito alinhados, mas ótimo e preciso o seu comentário, Varela. Obrigado, tá? Fernando Canova, da Leonardi. Joyce e Thiago, a participação dos fabricantes e montadores na etapa de concepção não seria o caminho para vencer o Vale da Morte? Como conciliar essa participação com o cronograma de contratações? Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas acho importante explorar um pouco mais esse ponto e a questão que o Fernando está colocando. Ela é realmente muito importante. De fato, né?
a gente preconiza com o BIM, né, o adiantamento desse cronograma de decisões, né, mas a gente, acho que aí vou falar da minha pequena experiência pessoal em relação a isso, a gente ainda não consegue trazer, né, os fabricantes e os montadores para esses momentos mais precoces, né, do planejamento. E seria fenomenal que isso pudesse acontecer. Agora, isso acho que está muito relacionado aos formatos de contratação, né, as formas de operar legalmente, né, projetos, construções. Acho que a gente ainda precisa avançar muito naquilo que seria um IPD, né, um Integrated Project Delivery, montar uma grande equipe que de fato auxilia, né, o empreendimento e potencializa o empreendimento ao seu máximo, né, trazendo todas essas contribuições, né, que são fundamentais de fabricantes, de montadores, dos fornecedores que infelizmente ainda continuam, né, distantes de nós, planejadores. Muito bom, Thiago. O Paulo Ribeiro faz um comentário, fantástico conteúdo, pessoal, parabéns. Muito obrigado, Paulo Ribeiro. E o Rômulo Siqueira, ele reclamou, perdão, viu, Rômulo, que a gente pulou a tua pergunta, né? Mas vamos fazê-la agora. Tiago, como anda a construção modular nos interiores do Brasil? É uma pergunta interessante, mas eu não sei se eu consigo responder. Assim, se você considerar interior do Brasil, ali o Paraná, né, a Tec Verde está lá, né, e está fazendo um monte de construção modular, talvez uma das empresas expoentes aí no Brasil em relação a isso. Agora, acho que a pergunta não é bem essa, né? A pergunta é, e as obras, os projetos residenciais, né, de moradia popular no grande interior do Brasil, né? Se a construção modular já chegou lá, se está criando, né, está causando algum impacto nesse sentido. Aí é um achismo meu só, mas eu não tenho visto muito nesse sentido, não, né? Eu acho que ainda é pontual, a percepção que eu tenho é de que isso ainda é muito pontual. E aí o Paulo trata muito sobre isso, e tem muito material e muito conhecimento sobre esse negócio, e está justamente aí, se a pergunta de fato for essa, né, nesse último sentido que a gente está colocando, a construção industrializada, a construção modular, ela é simplesmente necessária. Não tem jeito da gente resolver esse problema de habitação, de demanda de construção no Brasil, se não for por esse lado da industrialização, da modularização. Bom, certo, professor Paulo? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O problema da produtividade no setor, ele é conhecido, bem debatido, né? O tema aqui não é esse, mas a construção tradicional não está conseguindo entregar aquilo que tem sido demandado pelo crescimento das necessidades, né, que a gente tem aí, principalmente nos grandes centros urbanos, né? A taxa de crescimento é muito alta, muito também, não só por aumento da natalidade, né, não é nada disso, mas sobretudo por migração de zonas rurais para zonas urbanas, né? E a gente não está conseguindo atender a demanda. É só olhar aí o déficit habitacional, né, para habitação de interesse social, que tem uma projeção que ele vai ser quadriplicado, né, de 2019 a 2030. Então, se não industrializar, não tem jeito, né? Nós temos essa história do apagão de mão de obra, que tem sido muito debatido também, né? E é uma realidade, idade média nos canteiros
aumentando muito, quer dizer, o jovem não quer carregar saco de cimento nas costas, não quer ir para um canteiro de obra, ele pode ser TikToker, Uber, né, iFood, entregador de iFood, enfim, qualquer coisa na visão dessa turma mais jovem, é melhor opção, né, do que trabalhar na construção, essa é a verdade, no canteiro de obra, né? Então, ou a gente começa a produzir de uma forma industrializada e entender que isso é uma necessidade, é uma urgência, ou então nós não vamos ter como produzir daqui a pouco, né? Mas, para responder ao Rômulo, né, eu cataloguei aqui, e não as empresas que não têm entregas relevantes, né, mas 40 empresas de construção modular no Brasil, né? Obviamente tem uma concentração grande em São Paulo e no estado de São Paulo, mas no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, né? Ceará, né? Então, Centro-Oeste. Então, esse movimento ele está se espalhando e está crescendo, felizmente, né? E a gente, obviamente, precisa tomar um pouco de cuidado com a qualidade dos projetos, da engenharia, etc. Mas eu fico muito contente e constato, Rômulo, que o movimento, né, de expansão é um movimento seguro, né? Se ela dobrou de tamanho, se a construção modular dobrou de tamanho nos últimos 5 anos no mundo, tem uma razão de ser. Se ela está crescendo mundialmente o dobro da taxa da construção tradicional, um pouco mais do que isso, tem também uma razão de ser, né? E aqui no Brasil a gente também está seguindo esse caminho, tem ecossistemas bem estruturados, gerando conteúdo, como Aliança Construção Modular, né? Enfim, e outros, né? A RCDI+S, a Rede da Construção Digital Industrializada e Sustentável do CTA em Redes, então, da qual eu participo. Então, a gente tem a Joyce também, então a gente tem outras coisas que estão rodando por aí, né? Então, felizmente, as coisas estão avançando sim, tá, Romulo? E as projeções para médio prazo, entendo que são muito boas. Bom, o Vitor Martins, ele volta a um ponto que a gente já passou, mas eu quero retomá-lo, né? E essa pergunta, eu acho que é bem importante olhar pela perspectiva da engenharia e da arquitetura. Qual a visão de vocês em relação ao ensino do BIM? Não vemos muitas universidades ensinando conceitos lógicos de programação e bancos de dados, visto que o BIM também é uma grande comunicação entre plataformas. Bom ponto, Vitor. Joyce e Thiago. Aqui eu vou até aproveitar e fazer um marketing, um mini marketing aqui do Autodesk, no sentido de, para quem é tanto estudantes, professores, universidades, eles podem utilizar hoje, a Autodesk oferece todas as soluções de forma gratuita, basta ter o e-mail da instituição de ensino, né, que você consegue baixar justamente visando a ampliar, né, o alcance das soluções para quem está aprendendo poder testar, usar nos estudos, usar nos projetos e assim por diante, né? Fechando esse parênteses em relação a isso, que pode ter muito estudante aqui que pode ter interesse pelo acesso desses produtos, eu acho que realmente tem a necessidade de se incorporar a questão da discussão da metodologia, trazer esses outros pontos que foi colocado pelo Vitor em relação à parte de programação, banco de dados e tudo mais, não em si pelo BIM em si, né? Porque o que se discute muito nas universidades é que o BIM é só um método de fazer a coisa e o que precisa ser ensinado na faculdade é justamente a disciplina e tudo mais, né? Mas o que acontece quando você fala com os escritórios de projeto, com as construtoras, quando você fala com o mercado de trabalho, acontece que esses profissionais estão sendo muito crus para entrar no mercado de trabalho e as empresas acabam não dando preferência pela contratação de recém-formados, justamente por essa necessidade de capacitar totalmente esses profissionais internamente, né? Então, talvez um meio termo nesse sentido,
sei lá, matérias optativas, ou inserir a questão da metodologia na discussão, na grade curricular, é interessante porque vai garantir que esses profissionais cheguem um pouco mais prontos para o mercado, né? Dar a possibilidade deles, nem que seja em matérias optativas, eles possam ir nessa direção, né? Ou aplicar as tecnologias em trabalhos da faculdade e tudo mais. Eu lembro que na época que eu estudei, até nos primeiros anos, nem podia entregar nada usando o computador, né? Tinha que ser na mão, justamente para você aprender os conceitos de desenho, de projeto, e aí, conforme você ia evoluindo, né, mudando estou me falando como se fosse uma velha já, mas mudando de ano, você podia aí começar a usar o computador. Eu lembro que na época da faculdade, eu entreguei meu TFG já usando o Revit na época, porque eu estava já envolvida com isso, e os professores olhavam meio assim, né? Não, mas como assim fez no computador e tudo mais? Mas eu acho que isso precisa mudar, né? Os profissionais, eles precisam sair com um mínimo de conhecimento aí, porque o mercado sente falta para absorver esses profissionais, né? Muito bom, Joyce. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para o Tiago, bem provocativa, né? E é uma pergunta que tem o BIM como âncora, mas eu acho que vale a pena explorar esse conceito e o que está acontecendo, porque é bem atual e é diferente, né? Então, Tiago, a gente está junto numa startup recém-criada, né, que é uma spin-off da Aratal, acelerada, inclusive, essa empresa acelerada pelo C3, pelo Clube da Construção Civil, a VXX, Virtual Reality Customer Experience. E a VSX, a partir de um modelo BIM, ela desenvolve a jornada do cliente para consultoras incorporadoras, fabricantes de materiais de construção e decoração, numa plataforma de realidade virtual 3D, né, que é diferente de tudo que existe, né? Ou seja, os produtos, o que está se extraindo disso é bem diferente. E eu queria que você contasse mais para a gente sobre esse processo, né, e que tipo de aplicações podem ser geradas a partir dessa integração do BIM com essa plataforma que você vai contar. Legal, Paulo. Sem dar nenhum segredo. Brincadeira. Bom, o que acontece, né? A gente tem uma convergência aí hoje muito instigante de tecnologias ocorrendo. Isso já vem aí acontecendo na última década, mas isso alcançou um potencial e uma possibilidade prática muito, muito relevante hoje, nesse momento que a gente está. Que é o uso de plataformas. O termo corrente é de gamificação, né? Mas é uma palavra meio estranha. Mas é isso aí, os motores gráficos para a produção de jogos, né? Jogos digitais. Eles permitem hoje, quem desenvolve essas plataformas entendeu já há algum tempo que a interoperabilidade era o grande lance, né? Então, duas grandes plataformas hoje permitem, né, que você acesse todo o potencial da informação que está no BIM, e oferecendo uma interoperabilidade com os modelos BIM que é muito efetiva. Então, a gente consegue usar, né, essas ferramentas de virtualização de projetos para criar um mundo digital paralelo, né, onde a gente pode atuar e a gente pode se certificar das decisões que a gente está tomando e, assim, no fundo, experimentar produto, solução, antes que você realmente ponha a mão no bolso, né, e transforme aquilo em realidade. Então, essa experiência que o Paulo comentou, né, ela consiste na gente
potencializar o trabalho que já está sendo feito, né? Ou seja, a gente já está migrando para o BIM, a gente já está produzindo modelos que já contemplam informação, já contemplam dados, né? Porque é pressuposto do BIM, né? Isso. E aí, conseguindo interoperar essa informação, manipular, a gente experimenta isso, ajusta, e antes de fazer a obra, antes de tomar alguma decisão, a gente experimenta o que está na nossa imaginação. Tem um lance filosófico que é assim, poxa, como é que eu vou pegar o que está aqui dentro da minha cabeça, a minha ideia, e colocar para uma outra pessoa? Isso ainda continua sendo um grande desafio, mas eu diria que é um desafio que foi muito facilitado por esse tipo de tecnologia que a gente tem na mão hoje. Então, transmitir com mais fidelidade uma ideia, trazer transparência e segurança, né, para os que estão ali envolvidos nesse processo. Então, nesse sentido, a VRCX ela faz hoje usando BIM, integração com Unreal Engine, usando IFC, ou então ligação direta por DataSmith, que é um plugin que conversa com Revit, conversa com ArchiCAD, conversa com Deus e o mundo do mundo BIM, e a gente transporta os projetos em todos os detalhes que a gente quiser. Não só a geometria arquitetônica, estrutural, mas também toda a parte de instalações elétricas, tudo. E a gente faz um sanduichão e a gente consegue fazer um monte de coisa com isso. A jornada do cliente da Aratal é uma dessas coisas que a gente faz, experiência imersiva, para você escolher um projeto da Aratal, né? Você escolhe a planta, o modelo de casa que você quer do catálogo da Aratal, entra no mundo digital desse modelo de casa, customiza tudo que você quiser ali dentro, acabamentos, louças, metais, forro, iluminação, mobiliário, põe o gato, põe o cachorro, enfim, vive aquele projeto, né? E fala, poxa, legal, é isso aí. Agora, tá, eu quero isso. E quanto que é isso? Essa mexida toda que eu fiz. Ah, legal, tá aqui. A informação já está lá e o sistema já entrega, né? Entrega um pré-contrato com o orçamento de tudo isso que foi personalizado, de tudo isso que foi experimentado, né? Isso é um produto consolidado da VRCX. A gente está trabalhando também num produto que chama EasyCon, né? Que é a gamificação do processo de construção. Também usando essas mesmas tecnologias para democratizar, facilitar, né, a visualização do modelo BIM dentro do canteiro de obras, né? Às vezes os softwares que a gente usa para fazer projeto, eles são meio trambolhão demais para ter na obra. Então a gente está desenvolvendo um produto que é mais leve, mais ágil, mais fácil de difundir, que a gente pode entregar para todo mundo numa obra e fazer essa operação da obra se tornar mais fácil, mais transparente, mais clara para todo mundo, né? Apartamentos decorados virtuais também para personalização de apartamento, como que vai ficar, quais são as opções que uma incorporadora me oferece nessa unidade que eu estou querendo comprar, mockup virtual para validação de, poxa, e aí, né, muitas construtoras e incorporadoras começam a construir a obra, aí corre, constrói a primeira laje, monta ali meio às pressas um apartamento para validar, e a tomada que foi colocada no projeto, onde que ela está? Ela vai aqui, vai ali,
o ponto de água, de esgoto, qual que é o acabamento, eu vou assentar o porcelanato aqui, vai caber, eu vou ter que cortar, não vou, né? A gente consegue fazer isso digitalmente também, né? E facilitar essa questão. Falei demais, Paulo. Muito bom, Tiago. A gente está partindo para a finalização. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para a Joyce, porque ela é importante. Agradeço aqui a presença do Tião Canarinho, nosso amigo, né? Ele está nos cumprimentando, vocês estão lendo aqui no rodapé o comentário dele. Obrigado pela tua presença, do Geraldo Casagrande também. E quero lembrar que o tema de hoje, né, sobretudo BIM, ele tem um módulo no curso de construção 4.0. Então, quem tiver interessado, tem um módulo específico sobre BIM, né? Joyce e Thiago estarão lá com quem quiser conhecer e explorar um pouco mais. Bom, então, dito isso, eu quero fazer uma última pergunta para a Joyce, né? E depois a gente já faz as considerações, eu passo a palavra para o Cristiano para ele poder encerrar o evento. Mas, Joyce, não posso deixar de fazer essa pergunta para você, senão eu não vou dormir bem essa noite. Por favor, Joyce, comente sobre a norma BNT-NBR 15965, por que ela é importante, sobretudo nos contratos de obras públicas, e também sobre a obrigatoriedade ou não do uso nos contratos com os órgãos públicos, né? E também seria legal se você pudesse dar uma visão bem rápida sobre o programa BIM-BR, né? O quanto ele está sendo importante, etc. Tá. Bom, é uma pergunta importante, porque justamente, como eu comentei, o mercado ele tem amadurecido em relação a essa questão do BIM, e cada vez mais a gente precisa de padrões, né, normas, boas práticas para regular o mercado e facilitar a troca de informação entre todos os envolvidos. Então, a ISO 19650, ela vem justamente com esse objetivo de como orientar a gestão da informação dentro do processo de modelagem da informação da construção. Então, como que você define os princípios que vão ser utilizados, os processos, como que vai ser o gerenciamento da informação, como que vai ser a troca de informação entre toda a equipe, do ponto de vista do contratante, quais são os requisitos que ele tem organizacionais para o projeto e para o ativo, para quem vai participar, quais são os requisitos de troca de informação. Então, tudo isso vem a criar um padrão para o mercado que ajuda muito a evitar desentendimentos, né? Então, até a questão de nomenclatura, a gente debateu sobre a questão das dimensões, dos usos também existe uma bagunça no mercado em o que é plano do projeto BIM, o que é PEB, BEP, BIM Mandate, cada um tem um entendimento sobre isso, e a ISO 19650, ela vem pelo menos a criar, né, o que ela entende como padrão, e a tendência natural é que isso vire o padrão do mercado, né? Então, traz conceitos de plano de execução BIM pré-contratual, de quem é a responsabilidade de criar esse documento, que são coisas que ajudam para quem está começando o processo, ou para quem até está maduro, a verificar se... A gente fez um trabalho interessante no CTE ano passado, em relação a quem participava do grupo na época, de analisar todos os PEBs, né, os BEPs das empresas, se elas já estavam de acordo com o que a ISO preconizava, e é interessante ver que tem muito entendimentos diferentes no mercado, e cada um estava indo numa direção, então agora a gente tem uma linha comum para ajudar a organização dessa gestão da informação nos empreendimentos, né? E aí você citou também a questão da estratégia BIM-BR, da questão da obrigatoriedade e tudo mais. A estratégia BIM-BR, ela vem aí nos últimos anos impulsionando essa questão da adoção do BIM, né, trazendo alguns marcos para o mercado, e isso tem se desdobrado em alguns decretos, né? Então a gente tem eu não vou saber precisar exatamente o número, mas o decreto que já estipula para o Ministério de Defesa e para o Ministério de Infraestrutura a questão da obrigatoriedade do uso do BIM,
Tinha o marco de 2021 para projetos, 2024 projetos e obras, e 2028 projetos, obras e gestão de ativo, né? E o que a gente vê, embora ainda direcionado a 2 ministérios, a gente vê como que isso, eu tenho acompanhado o mercado, como isso tem mudado o mercado, né? Então, são prestadores de serviços, projetistas, fornecedores, todo mundo de olho no sentido de, se existe uma diretriz federal indo nessa direção, o caminho mais natural é que os outros níveis também vão nessa direção, né? Então, a gente tem trabalhado muito com prefeituras que estão buscando aplicar o BIM, tem alguns decretos estaduais também que começam a ser desdobrados do próprio decreto federal. Então, esse movimento do mercado é muito interessante e eu acho que veio colaborar para realmente os avanços que a gente tem tido aí nos últimos 5 anos, né? A gente vê uma aceleração nesses últimos 5 anos em relação à busca pelas empresas de se capacitar, estarem preparados para manter a competitividade no mercado. Elas estão começando a enxergar que se antes ficava muito assim, lá na frente, você mesmo comentou, né? Os pioneiros acabam sofrendo mais, né? Batendo mais a cabeça. Hoje já não existe isso, já existe padrões, já existe boas práticas, já existe conhecimento. Então, as empresas que querem começar, você já tem toda uma base para ajudar você a dar esse start e realmente colher os benefícios da metodologia BIM, né? E tem a lei de licitações também, né, que foi prorrogada aí para o ano que vem, mas cria preferenciabilidade pelo uso do BIM nas contratações, nas licitações, e até foi interessante que no evento do BIM Fórum, há umas 2, 3 semanas, estava lá o deputado, estava o pessoal do TCU, justamente debatendo essa questão do que é esse termo preferenciabilidade do uso do BIM nas licitações, porque a princípio parece algo opcional, algo que não obrigatório, mas eles colocaram justamente que esse termo preferenciabilidade, você tem que justificar muito o porquê não para poder trabalhar nessa questão da licitação. Então, esse foi prorrogado para o ano que vem, mas é algo que também o mercado está de olho, porque o mercado precisa se preparar para poder atender aí as novas licitações que vão ter essa questão da preferenciabilidade pelo uso do BIM, né? Então, o Dias perguntou se essa NBR é baseada na ISO 19650, sim. A ABNT NBR ISO 19650 é uma tradução da ISO 19650, tá? Então, é a versão em português, que é basicamente a tradução fiel aí da norma internacional, tá? Muito obrigado, Joyce. Bom, só para a gente lembrar também o seguinte, né? Por que o governo tem tanto interesse, né, em institucionalizar o BIM nas obras públicas, né? Porque justamente ele quer mais previsibilidade de custos e prazo, ele quer redução de aditivos contratuais, né? Um país pobre como o nosso tem que fazer mais com menos, né? Então é muito importante, o BIM ele entra nesse contexto justamente para organizar os processos, a gente ter projetos mais robustos, mais detalhados, com uma qualidade de informação parametrizada melhor, de tal forma que a gente tenha menos dúvidas com relação àquilo que a gente vai executar. Bom, temos recebido aí mais alguns cumprimentos pelo evento, chegamos ao final. Eu pediria rapidamente, primeiro ao Tiago, para fazer as considerações finais dele, né? Por favor, Tiago. Bom, acho que só agradecer a todos que participaram, né? As perguntas foram super bacanas, super pertinentes, né? Pessoal, dá para ver que, assim, de fato, a gente já está num universo mais bimificado, mais industrializado aqui pelo menos aqui no nosso webinar. Avançamos já, acho que em
bastante em muitos aspectos, tanto de industrialização da construção modular, avançamos já bastante no Brasil, né, em BIM, mas a gente ainda tem muita lição de casa para fazer, especialmente na questão que foi colocada aqui também da integração, né, da desenvolvimento, execução de obras, fabricação, né? Acho que esse é o caminho a se buscar agora, né? Como efetivar essa integração usando já toda essa tecnologia que já está aí, já está disponível para a gente usar, né? É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Joyce vai falar alguma coisa? Acho que o Paulo caiu, né? Bom, agradecer novamente o convite, como eu comentei inicialmente, esse tema BIM e todos os seus desdobramentos. Eu sempre tenho o prazer de falar, discutir, trazer um pouquinho da visão da evolução, de como isso tem evoluído no mercado. Né? Eu acho que mais, até para agregar, eu acho que a gente não trouxe nessa temática a questão de BIM, coordenação modular, projeto modular, também tem todo o benefício voltado às questões de sustentabilidade, né? A gente precisa trabalhar de forma mais eficiente no processo de construção, pensando aí no melhor uso dos materiais que são escassos, estão acabando, não sei o que vai acontecer aí nos próximos anos, então é algo que tem sido pensado e essa sinergia entre BIM, projeto modular e coordenação modular e construção industrializada ajudam nessa temática. Eu acho que fica como temática para as próximas discussões, mas agradeço novamente aí o convite e contem comigo, quem quiser me procurar no LinkedIn, conversar, fiquem à vontade. Obrigado, Joyce, obrigado ao Cristiano por me socorrer, né? Eu tive um apagão aqui de internet, mas já estamos de volta. Bom, Cristiano, eu quero agradecer a todos os presentes por nos prestigiar mais uma vez. Não percam o próximo webinar, né, na próxima terça-feira, ele é importante também. Eu acho que esse ciclo que a gente escolheu são temas muito relevantes, eu acho que seria legal quem não conseguiu assistir os outros poder acessar. E agradeço de novo, mais uma vez, o convite do Cristiano. Parabéns, Joyce e Thiago, obrigado pelo ótimo conteúdo. E, Cristiano, a palavra é sua. Bom, antes de agradecer e finalizar, eu queria fazer aqui alguns convites rapidamente, né? A IA apoia, né? Já apoiou na edição passada e está apoiando esse ano o Startup Weekend Construtec, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de julho, agora, né? Já estamos chegando. Eu vou colocar até aqui no chat, tem um linkzinho que vocês conseguem fazer a inscrição com 20% de desconto. Quem conseguiu aí essa condição especial foi a Shirley D'Amico, que nossa professora, faz parte aí do curso Construção 4.0. Está aí na tela, esse é o evento, o linkzinho para inscrição com desconto está no chat. Quem se liga aí em inovação na construção, esse evento está imperdível, a gente apoia e recomenda. Bom, como o Paulo falou, né, a gente, na próxima semana, tem mais um encontro, é o quinto e último webinar, né, da websérie, antes do início da nossa segunda turma do curso Construção 4.0, Industrialização, Inovação e Tecnologia. O tema vai ser sustentabilidade, ESG, Smart Cities e Economia Circular. Né, comigo, com o Paulo, estarão a Virgínia Sodré, a Miriam Chipchin, né, não sei se a pronúncia correta é essa, mas estará conosco também, e o Edson Grandisoli, do Movimento Circular. Tá? Então, acho que o objetivo, né, dessa websérie é a gente fazer um aperitivo, uma degustação, uma experimentação de um pouquinho
do que a gente vai ter no nosso curso, né, nessa segunda edição, ampliada, né, agora com 130 horas de duração. Então, realmente é um conteúdo que foi preparado aí com muito carinho, que trata aí da industrialização da construção, com ênfase na construção modular e na construção off-site. Eu acho que esse debate, né, de construção industrializada não é um debate futuro, é um debate presente. Eu acho que já está cada vez mais claro que a construção tradicional ela não tem como, né, vencer os desafios das demandas, né, do mercado, seja na área residencial, enfim, em outras tipologias também. Então, é necessariamente um movimento que vai acontecer, né? Então, como toda quebra de paradigma, é um pouquinho dolorido, né? Esse processo, mas a gente vai ter que atravessar, né? Então, assim, queria reforçar o convite para esse último webinar. Para quem vem nos acompanhando aí desde o primeiro, nesse último webinar a gente vai ter o sorteio da inscrição 100% cortesia para participar do curso, né? O curso inicia no dia 2 de agosto e se estende até o dia 4 de dezembro. Tá? Então, todos esses assuntos que foram abordados na websérie estão presentes, e outros, né, que vocês podem conferir no site exclusivo do curso, que está aqui na tela, né, o construção40.com.br. Tá? Então, assim, queria agradecer a presença de todos aí, né? Tenho visto muita gente de forma recorrente aqui, nos acompanhando desde o início, né, dessa websérie. Então, agradecer bastante aí a participação, né, as perguntas muito boas aí colocadas para os nossos debatedores, né, convidá-los aí para estarem conosco na próxima terça-feira, dia 18/7, no mesmo horário. E agradecer aqui, fazer um agradecimento especial ao Tiago, à Joyce, que também estarão conosco no curso aí. Obrigado pelos esclarecimentos, né, das questões aqui colocadas pelo pessoal aqui no chat. Acho que é um tema muito interessante, muito importante, que não poderia ficar de fora de forma nenhuma do nosso curso, né, Paulo? De forma nenhuma. Eu acho que foi show, né? Os dois são exatamente aquilo que a gente falou, são feras, né? Eu agradeço novamente e me despeço de todos, né? E espero que tenham gostado de mais essa degustação. Obrigado, gente. Um abraço, uma boa noite para todos e até terça-feira da próxima semana, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.